Olá a todos, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Wellington e a gente está iniciando mais uma aula do nosso curso de Física Básica. Hoje é a aula de Física 3, Eletromagnetismo. É a nossa aula de número 2, onde a gente já discutiu um pouquinho da parte de carga elétrica. E hoje é uma aula de exercícios. Vamos lá? Inicialmente a gente vai fazer um pequeno resumo da aula passada, que é sempre importante. Lembrando que a gente começou a estudar o eletromagnetismo e o nosso ponto de partida é iniciar pela eletricidade. Depois a gente vai passar para o magnetismo e depois a gente vai juntar essas duas áreas para dar origem ao que nós chamamos hoje de eletromagnetismo. Todo o eletromagnetismo está centrado em dois conceitos fundamentais: o conceito de força e o conceito de campo. Tudo bem? Então, lá na eletricidade a gente vai ter a força elétrica. No magnetismo a gente vai ter a força magnética. Na eletricidade, a gente vai ter o campo elétrico. No magnetismo, a gente vai ter o campo magnético. Em breve, a gente vai ter a oportunidade de estudar essas forças e esses campos, ok? Uma coisa importante que o nosso conceito-chave, né, para a gente iniciar o estudo do eletromagnetismo, é o conceito de carga elétrica. Quando eu penso em carga elétrica, eu penso em prótons e elétrons, e a gente lembra que essas cargas se encontram dentro do átomo. E todo átomo ele é eletricamente neutro. Significa que ele tem a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons. Então, no átomo de lítio, quando eu digo que esse átomo é neutro, é porque ele tem o mesmo número de prótons, que aqui no caso seriam 3, os prótons ficam aqui no núcleo, e aqui na eletrosfera, nessa região aqui, os elétrons estão orbitando, né, eles estão em movimento aqui em torno do núcleo, mas a quantidade de elétrons aqui também é igual. Nós temos 3 elétrons. Então, mesmo número de cargas positivas e mesmo número de cargas negativas, a gente diz, portanto, que o átomo está neutro. Quando a carga total é zero, é porque o átomo se encontra neutro. A carga elementar, ou seja, a menor carga que tem na natureza, a carga elétrica elementar, ela sempre tem esse valor aqui. A gente chama pela letra E, e o valor dela é 1,610 a menos 19 Coulomb. Ou seja, a carga de um único próton é exatamente esse valor positivo. A carga de um único elétron é exatamente esse valor, só que negativo. Se você quiser calcular o total de cargas, por exemplo, para 3 prótons, bastaria colocar aqui 3 positivo, porque os prótons são positivos, e o valor da carga elementar, que é isso. Se eu quiser calcular aqui a carga total de 3 elétrons, aqui eu colocaria 3, colocaria aqui menos, porque elétron é negativo, e o E seria a carga elementar. Então, quando a gente olha para isso, a gente percebe que a quantidade de carga é sempre um múltiplo de E. Né? Então, o E é esse valor, qualquer coisa maior que o E é sempre um múltiplo. Então, esse N é 1, 2, 3. Então vai ser, esse N pode ser número de prótons, pode ser número de elétrons, mas sempre uma quantidade inteira. Outra coisa importante é que em qualquer processo que a gente trabalha com carga elétrica, o total, a somatória da quantidade de carga antes tem que ser sempre igual à somatória da quantidade de carga depois. Ou seja, se eu estou fazendo um processo onde eu estou transferindo elétrons de alguém para alguém, esse total antes tem que ser igual ao total depois, porque carga ela tem um princípio de conservação. Então isso aqui nada mais é do que a lei da conservação da carga. Carga não pode ser perdida, não pode ser criada, mas eu posso transferir ela de um material para outro. E a única carga que a gente transfere são os elétrons, né? Elas que têm os elétrons que são as cargas que têm aquela mobilidade. É isso que eu posso compartilhar, é isso que eu posso transferir entre materiais, ok? Outra coisa importante é que a gente já sabe que se nós tivermos duas cargas positivas, por exemplo, dois prótons, eles sofrem repulsão. Se a gente tiver dois elétrons, ou seja, duas cargas negativas, elas também sofrem repulsão. Em contrapartida, se eu colocar um próton próximo de um elétron, cargas de sinais contrários, elas se atraem. Então, cargas de sinais iguais sofrem repulsão, cargas de sinais opostos sofrem atração. Esse é o princípio da atração e repulsão para corpos carregados. A gente também estudou na aula passada os processos de eletrização. São aqueles processos que, quando a gente aplica em determinados materiais, o material, se ele era neutro, ele deixa de ficar neutro. E quando ele deixa de ficar neutro, ele se torna carregado. Ou seja, o número de prótons fica diferente do número de elétrons. Toda vez que essa quantidade aqui ficar diferente, número de prótons diferente do número de elétrons, o material fica carregado, ou positivamente, ou negativamente. Isso pode acontecer ou por atrito, que é quando a gente transfere elétrons de um material para outro, ou a gente faz isso por contato, que é quando a gente compartilha os elétrons de um material com outro, ou a gente faz isso por indução, ou seja, a gente faz uma polarização do material.
Isso a gente teve a oportunidade de estudar na aula anterior. Um exemplo disso que a gente fez na aula passada foi exatamente a transferência de elétrons de um corpo A para um corpo B. Então, por exemplo, aqui uma quantidade de 1 coulomb de carga. Lembrar que a carga no sistema internacional é medida em coulomb. Se aqui eu transferir 1 coulomb de carga do material A para o material B, esse material que está perdendo elétrons, ele vai se tornar positivo. Então, quem perde elétrons fica positivo. Aquele material que está ganhando elétrons, ou seja, que está recebendo elétrons, ele está ganhando, portanto, ele vai ficar negativo. Ok? Mas quantos elétrons estão envolvidos nessa transferência daqui para cá? Bem, nesse caso aqui, cada 1 coulomb de carga transferida equivale a 6,25 10 a 18 elétrons. Então, quando eu transferir daqui para cá 1 coulomb de carga, eu vou estar transferindo toda essa quantidade de elétrons. Perceber então que 1 coulomb é uma quantidade muito grande de carga. Na prática, nos processos que a gente faz de atrito, contato, indução, muitas vezes a quantidade de carga é menor do que o coulomb. Então a gente pode ter o milicoulomb, o microcoulomb, o nanocoulomb ou picocoulomb. Ok? Dito isso, a gente já vai aplicar isso num exemplo, que é o da quantidade de carga. Então vamos supor que aqui um corpo recebeu de um outro corpo uma quantidade de 4, 10 a 17 elétrons, passando a ficar carregado. Então um corpo transferiu para o outro toda essa quantidade de elétrons. Pergunta do problema, qual é a quantidade de carga desse corpo? E a quantidade de carga ele quer aqui medida em milicoulomb. E ele quer saber se esse corpo que ganhou esses elétrons se tornou positivo ou negativo. Então, inicialmente, aqui estão os dados do problema. O número de elétrons transferidos foi de 4, 10 a 17 elétrons. A carga elementar, né? Cada elétron tem essa carga elementar, 1,6 10 a menos 19 coulombs, e eu quero saber a carga envolvida nessa quantidade de elétrons. E eu quero a carga em milicoulomb. Então, inicialmente, o que a gente vai fazer? Vamos usar aquela equaçãozinha, quantidade de carga é N vezes E. Aqui é mais fácil a gente trabalhar tudo em módulo, então a gente vai trabalhar aqui tudo em módulo. Então aqui vai ficar número de elétrons transferidos, 4, 10 a 17. A carga elementar é 1,6 10 a menos 19. Essa continha é relativamente simples, aqui é só fazer 4 vezes 1,6, que vai dar 6,4. 10 a 17 vezes 10 a menos 19, mantém a base, soma os expoentes. Quando é multiplicação, mantém a base, soma os expoentes. Então 17 com menos 19 vai dar menos 2. E, portanto, essa aqui já é a carga em coulomb. Então, quando eu transferi isso aqui de elétrons de um material para outro, a carga envolvida foi de 6,4 10 a menos 2 coulomb. Coulomb é a unidade de carga no sistema internacional. Mas como o problema pediu em milicoulomb, basta a gente andar com a vírgula uma casa para cá, então, que era 6,4. Quando eu andar com a vírgula para cá, vai ficar 64. O que era 10 a menos 2 vai para 10 a menos 3. Então ficou 64, 10 a menos 3 coulomb. E toda vez que aparece a potência 10 a menos 3, o prefixo equivalente a isso é mili. Então eu troco aqui o 10 a menos 3 por mili, então dá 64 milicoulombs. Particularmente nesse caso aqui, o que aconteceu? Como o corpo, né, ele recebeu elétrons, né, ele está querendo saber o que aconteceu com o corpo que recebeu elétrons. Quem recebe elétrons está ganhando elétrons. Como elétron é negativo, portanto, aquele corpo vai se tornar eletricamente negativo. Então, o corpo que ganhou os elétrons ficou eletricamente negativo com essa carga aqui. Aqui a carga está dada em módulo. Ok? Um exemplo 2, vamos supor um outro exemplo de transferência aqui de elétrons. Um corpo transferiu para outro corpo uma quantidade de 2 vezes 10 a 14 elétrons, passando a ficar carregado. Qual é a quantidade de carga desse corpo? Né? Esse corpo que perdeu elétrons, né? Agora ele está se referindo ao corpo que perdeu. Ele ficou carregado positivamente ou negativamente. Né? Então, inicialmente, vamos separar aqui os dados. Então, o número de elétrons que foram dados, né, que esse corpo perdeu, foi de 2, 10 a 14 elétrons. Essa é a carga elementar de cada elétron. Eu quero saber a quantidade de carga envolvida, só que agora em microcoulomb. Então, inicialmente, vamos fazer uso da mesma equaçãozinha. Então, quantidade de carga é N vezes E. O número de elétrons envolvidos, 2, 10 a 14. A carga elementar, 1,6 10 a menos 19. Aqui a conta é relativamente fácil. 2 vezes 1,6 vai dar 3,2. 10 a 14 vezes 10 a menos 19 mantém a base. Soma os expoentes. 14 com menos 19 vai dar menos 5. Coulomb. Então, essa carga aqui é a carga relacionada a essa transferência de elétrons. Só que aqui está medido em coulomb, só que o problema pediu em microcoulomb. Então aqui a gente vai fazer de novo a brincadeira de andar com a vírgula. Vamos andar com a vírgula para cá. Quando eu andar com a vírgula para cá, o que era 3,2 vai ficar 32. E aí isso aqui que era 10 a menos 5 vai para 10 a menos 6.
Como aqui apareceu a potência 10 elevado a menos 6, 10 a menos 6 equivale ao prefixo micro. Então aqui ficou 32 microcoulombs. Então esse corpo aqui, quando ele deu essa quantidade de elétrons para o outro, ele perdeu essa quantidade de carga. Ele está perdendo essa quantidade. É que aqui está marcado em módulo o valor, tudo bem? Olhando aqui, portanto, a gente conclui o seguinte, que esse corpo que perdeu, sempre quem perde elétrons se torna eletricamente positivo. Então esse corpo aqui, ele ficou positivo e ficou exatamente com essa carga. Foi a carga que foi doada para o outro corpo, ok? Bem, para a gente finalizar a nossa aula hoje de exercício, a gente vai fazer aqui um experimento do canudinho. Experiência muito comum aí nas aulas de física, né? Então vamos considerar aqui que você tem um professor que está dando uma aula de eletricidade, né? Uma aula de eletrostática, e essa parte que a gente está estudando, né? São as cargas em repouso. E ele fez o seguinte experimento: ele pegou um canudinho de plástico, esfregou entre os seus dedos, mas também poderia ter esfregado, né? Um tecido. E ele fez o seguinte, ele pegou esse canudinho, depois que ele atritou, né, esfregar nos dedos e atritar, ele depois jogou contra a lousa, né? E ele pode ser contra a lousa ou contra a parede. E ele percebeu, os alunos viram, né, que quando o professor fez o atrito no canudinho, o canudinho foi jogado na lousa, o canudinho ficou grudado na lousa. Então aconteceu exatamente essa situação aqui, o canudinho ficou grudado na lousa. Se fosse na parede, ia acontecer o mesmo fenômeno. Então, primeiramente, a gente quer saber como é que a gente explica isso fisicamente, né? Quais são os processos que estão envolvidos aqui que justificam que o canudinho vai ficar grudado na parede. E depois eu quero saber quais são as forças que estão agindo aqui no canudinho que permitem que ele fique aqui grudado, parado, né? Ou seja, estático aqui na lousa. Para isso, a gente vai montar o diagrama de forças do canudinho. Então vamos lá. Inicialmente, a gente tem que responder a essa pergunta. O que aconteceu aqui, né, com o canudinho? Bem, primeira coisa, quando você passa o canudinho entre os dedos, você está fazendo um atrito. E aí o atrito vai deixar o canudinho eletricamente carregado. Vamos supor que o canudinho aqui ficou eletricamente positivo. Então o primeiro processo que aconteceu foi atrito. Quando eu passei o canudinho entre os meus dedos, e a gente está supondo que o canudinho aqui ficou positivo. Quando eu jogo o canudinho na lousa, o canudinho, pelo fato de ele estar positivo, ele vai provocar aqui na lousa uma reorganização de cargas. Ele vai polarizar a lousa. Então, como aqui o canudinho está positivo, ele vai atrair aqui para o lado dele as cargas negativas, que são as cargas que se movimentam dentro do material. São os elétrons. Em contrapartida, se os elétrons migraram para cá, aqui ficou com falta de cargas. Então, esse pedaço aqui da lousa ficou positivo. Portanto, a lousa, embora esteja neutra ainda, ela ficou aqui com um lado eletricamente negativo, um outro lado eletricamente positivo, pela falta de cargas. Então, a lousa passou por um processo de indução. Então, o canudinho sofreu atrito e o canudinho, ao ser jogado aqui na lousa, provocou na lousa uma indução. E é exatamente o fato aqui do canudinho estar positivo e a lousa aqui negativa, entre cargas de mesmo sinal, entre cargas e sinais contrários, né, acontece uma atração. Então aqui, como as cargas são opostas, está tendo uma atração. E a partir disso, a gente consegue agora pensar em quais forças estão agindo no canudinho. Então, quais seriam essas forças? Bem, primeiramente, se o canudinho está em repouso, parado, estático, é porque a força resultante nele dá zero. Então, para que um corpo fique parado, primeira lei de Newton, se a força resultante no corpo é zero, se o corpo está parado, permanece parado em repouso. Então, aqui a força tem que dar zero. Mas quais seriam essas forças? Bem, aqui no caso, a gente tem 4 forças agindo no canudinho. A gente vai ter a força-peso, a força de atrito estático, a força normal e a força elétrica. Então, nosso diagrama seria exatamente assim. Bem, inicialmente, quando eu jogo o canudinho na lousa, como aqui o canudinho está positivo e a lousa aqui está negativa, né, nessa extremidade aqui dela, portanto, aqui vai ter uma força elétrica. Essa aqui é a força de atração do canudinho sendo atraído pela parede, ou seja, pela lousa também. Então, está aqui, é a força elétrica. Bem, mas a partir do momento que o canudinho fica em contato com a lousa, ele está empurrando a lousa para um lado, a lousa vai reagir no canudinho no sentido oposto. Então aqui vai ter uma força normal, que é uma força de contato. Essa força é perpendicular à lousa. Então força elétrica puxa para cá, a força normal é no sentido oposto. Então essa força equilibra essa, na horizontal. Na vertical, o que acontece? O canudinho tem massa, ele é puxado, atraído para a terra para baixo, verticalmente pela força-peso. A força-peso é aquela força que puxa os corpos para baixo, vertical. Bem, a partir do momento que o canudinho for puxado para baixo, ele vai tentar escorregar.
uma vez que ele está em contato com a lousa. Só que aí, no sentido contrário, tentando dificultar esse movimento, vai ter a força de atrito estática, né? Porque aqui o sistema se encontra parado, né? O canudinho se encontra parado. Então a força-peso ela vai ser equilibrada pela força estática para cima. Então você percebe que tanto na direção x como na direção y, as forças estão se equilibrando. Portanto, a força total vai dar zero, o canudinho permanece em repouso, ok? Bem, essa foi a nossa aula de exercícios sobre carga elétrica. A gente teve a oportunidade de falar um pouquinho de atrito, indução, falar um pouquinho da quantidade de carga, falar também um pouquinho da carga elementar. A gente vai dar prosseguimento disso na próxima aula, estudando agora a lei de Coulomb, ou seja, como é que se calcula a força elétrica. Guardo vocês até lá. Um abraço, até breve.